E aí, tudo bem? Falar da reforma luterana hoje para vocês, tá bom? Normalmente as pessoas, quando falam da reforma luterana, ela fala elogiando a reforma luterana. Eu vou passar de leve nessa história. Eu quero dizer para você, nesse vídeo, que eu falei no vídeo anterior, que querem colocar o Evangelho de Jesus numa caixinha, onde os homens conseguem ter a regra e não o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo nunca perdeu o controle e que ele quer que você tenha um acesso direto a ele e não através de homens. Não precisa ter intermediário. O único intermediário entre você e Deus é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi ao céu e deixou só Jesus, só o Espírito Santo para ser intermediário. Intermediário de que forma? Para ensinar você como ir direto ao Pai através de Jesus. Porque Deus, na verdade, é muito organizado, o céu é organizado. Deus não atende o seu pedido se você não for em nome de Jesus. Mas eu pedi em nome não sei de quem, eu pedi em nome de Deus só e atendeu. A misericórdia dele chegou a você igual a chuva, vem para o bem e para o mal. Mas não é aquele pedido específico, tá? O propósito de Deus é que você aprenda com ele. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por você não saber, a misericórdia dele chegou até você. Mas se você sabe e não faz o certo, como diz Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Aquilo que não é feito por fé é pecado. Aquilo que é feito na rebeldia, só para testar, com Deus ninguém brinca. Então Deus dá um tempo até você aprender. Quando você aprender a caminhar por fé, você vai ter fé nele. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Então o Espírito Santo quer que você tenha um relacionamento pessoal com ele. E não que acredite no Espírito Santo, ou seja, acredite em Jesus Cristo, ou Deus e o Espírito Santo, porque você tem um pastor ungido. Porque o pastor, quando ora, acontece. Quando você orar, também acontece. Sabia? E ai do pastor que sabe que você está idolatrando ele e ele aceita esse afago, porque foi assim que aconteceu com Herodes. A pessoa falava, isso não é um homem, isso é Deus, e foi comido de bicho, entendeu? A glória de Deus, Deus não divide com ninguém. Então vamos a Lutero. Lutero descobriu que a Igreja Católica estava mentindo, vendendo indulgência, aquela coisa toda, idolatria, venda de imagem, é uma de coisa que a Igreja Católica até hoje faz e não pede segredo. Aí o que acontece? O Lutero fez a reforma. Qual a reforma que ele fez? Ele traduziu a Bíblia do original para o alemão. E do alemão, aí foi uma época que começou chamada imprensa, ou seja, as letras impressas, que antigamente era tudo em pergaminho, e aí começou a divulgar muito a Bíblia, traduzir em várias línguas, aí veio do Almeida e cada um, né, os ingleses fizeram aí as suas traduções americanas e assim por diante. Detalhe, do Lutério para cá, muitos ministérios. Aí veio Batista, veio Metodista, e veio os Adventistas, que também tem mais de 200 anos, aí vem nascendo os outros. Aí quando chegou no Brasil, pronto, aí virou febre. Aí no Brasil veio Assembleia de Deus, e depois da Assembleia de Deus veio outras mais, né? Outras denominações, que eu vou citar o nome aqui. Resumindo, só que cada um pegou um pedacinho do que achava que era conveniente a eles, e eles fizeram o chamado uma doutrina. Eles acabaram com o evangelho. Eu vou falar um negócio para você aqui. Você imagina, olha a capacidade que o homem chegou. Eles barganharam o evangelho. Tem muitos pastores aí dizendo o seguinte, porque a igreja X está vendendo a toalhinha para receber a benção. Ótimo.
Na verdade, eu não sei, cada um vai prestar conta a Deus, tá? O outro tá vendendo feijão, o outro tá vendendo sei o quê. Cada um enrolando o rabo falando do outro. Mas tem igreja tradicionais que só dá a ceia se for membro da igreja. Então eles estão vendendo o corpo de Cristo. Não pode dar para todo mundo, não, só para quem é membro. Então, se eu quiser cear nessa igreja, eu não posso, porque eu não sou membro. Então a ceia não é de Cristo, é da igreja. Você entendeu? E ela se vangloria de ser. Agora, por que eles fazem isso? Porque se eles... alguém está frequentando, todo mundo querendo comunhão com Deus, querendo estar lá participando do corpo de Cristo, todo mundo comendo e bebendo, igual a igreja de Corinto, no começo, né? O Paulo reclamou de que uns comiam muito e outros ficavam com fome. Ele está fazendo isso. Se não for membro da igreja, e o pior, muitos deles eram membros, mas aí está em pecado. É membro, mas é pecador. Somente aqueles que estão santificados. E aí eles vão negociando o corpo de Cristo de várias formas. Houve uma época que o Espírito Santo batizava aqueles membros que estavam sedentos por Deus mesmo, mas aí eles rejeitavam. Não pode, para você estar falando em língua aqui, isso é estranho. A Igreja Batista, para você ter uma ideia da coisa, o pastor que me batizou em Ji-Paraná, ele era batista, desse tradicional, e ele pregava para os índios. Aí foi batizado com o Espírito Santo lá, a Igreja Batista expulsou ele porque foi batizado com o Espírito Santo. Você viu o tamanho da ignorância deles. E eles acham que estão certos. Vai falar que estão errados. Eles acham que está errado aqueles que vê alguém manifestar no Espírito Santo, rodar e coisa e tal, falar em línguas, então eles acham que isso é um escândalo. Olha quanta ignorância. Agora, quem é que colocou essa ignorância neles? O Paulo diz que o diabo cegou o entendimento da raça humana para que não entenda a palavra de Deus. Então, primeira coisa, quando você crê que Deus é capaz de salvar você desse mundo de horror através de Jesus Cristo, crê também que o Espírito Santo é o que vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo, e que ele vai conduzir você às manifestações dos dons. E tem vários dons. Entre os de línguas é um dos dons para você se edificar. Mas tem dom de profecia, tem dom para você de cura, tem dom de mestre. E o dom? Você tem que buscar o dom, mas o dom não é pago. O dom é grátis, é gratuito para você. E Deus só vai dar os dons de acordo com o que Ele quer que você faça e não o que você quer que faça. No meu caso, por exemplo, Deus me deu um ministério. Eu vou falar aí no próximo vídeo sobre o ministério que Deus me deu. E quando Ele me deu esse ministério, eu pensei, esse ministério vai precisar de capacitação. E eu não vou conseguir fazer isso através da minha própria mente. Aí eu pedi a Deus, Senhor, eu quero esses dons. E listei para ele os dons que eu queria. E Deus me deu os dons que eu pedi para Deus. Aí eu fui, a cada dia, lapidar esses dons. Como é que eu lapido esses dons? Primeiro, lendo a Bíblia. Eu orava muito, não lia a Bíblia, o Espírito Santo, lia a Bíblia. Eu orava, não lia, até que um dia fui convencido a ler. E eu descobri que Deus só fala o que está na Bíblia. Se eu não lia a Bíblia, como é que eu sabia que era Deus? Então, é muito importante o contato com a Bíblia. Você ter a mente de Cristo, colocar a palavra de Cristo na sua mente. Entendeu? No próximo vídeo, eu vou falar sobre o ministério que Deus me chamou e sobre os dons que eu escolhi para exercer com o denodo chamado dele. Entendeu? Pode mandar a comunicação comigo aí embaixo nesse WhatsApp, tá? Que Deus possa abençoar. Até o próximo vídeo.